Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal Psicologia e Educação. Meu nome é Patrícia e agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, estão curtindo, estão acompanhando. Hoje eu trago para vocês uma pessoa que vocês já conhecem, já esteve aqui no meu canal. Vamos ver? Aqui hoje novamente, muito bem-vindo, Marcos. Obrigado. Aqui no nosso canal Psicologia e Educação. E hoje nós vamos conversar sobre um tema especial, um tema diferente, que é a inteligência espiritual. Então nós já conhecemos as múltiplas inteligências, a inteligência emocional. Também é algo muito importante, que a gente que trabalha com psicologia também estuda bastante, inteligência emocional. Começou-se a se falar de inteligência espiritual. Há quanto tempo, mais ou menos, Marcos, que surgiu esse tema? A primeira obra publicada que fala desse tema foi no ano 2000, foi publicada na Inglaterra, pela autora Dana Zohar e o seu marido Ian Marshall. Olha aqui, gente. Esse então foi a primeira obra. Isso, a primeira obra que fala desse assunto. Interessante. A espiritualidade em si não é um tema totalmente dependente da religiosidade, né? Vamos separar aqui as duas coisas. Acho que é importante pensar o ser humano na sua unidade, né? O ser humano é uma totalidade e nessa totalidade há dimensões. Então a gente pode colocar que o ser humano ele tem uma dimensão exterior, que é o soma, que é a dimensão corpórea, uma dimensão interior, né, que é a psique, que é a alma, e uma dimensão de profundidade. Essa dimensão da profundidade é a espiritualidade. Então a espiritualidade é um elemento que está no ser humano, independente de ser religioso ou não. A espiritualidade é tudo aquilo que toca a questão do mistério, a questão do sagrado, a questão do sentido. Tudo isso é espiritualidade. Então, há pessoas que não participam de nenhuma religião, até se denominam como ateus e possuem espiritualidade, porque encontram na vida uma profundidade, um sentido, lida com o mistério da vida de uma maneira saudável, então ele tem uma espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é independente da religião, ela é anterior a qualquer dinâmica religiosa ou instituição religiosa. Certo. Então, tendo dito isso, esclarecido a questão da espiritualidade, nós vamos entrar propriamente dito no tema inteligência espiritual. Será que todo mundo tem? Ou se não tem, como ter? Como que é essa questão dessa inteligência? Bom, então, como você comentou, por muito tempo há um estudo sobre tipos de inteligência, né? Inteligência do QI, que surgiu ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles queriam encontrar pessoas aptas para o combate, para a guerra. Então, as melhores pessoas eram aquelas pessoas que tinham uma capacidade de raciocínio lógico, rápido. E aí veio o QI. E aí, teste para entender quem tem mais, quem tem menos. Depois surge ali com o Goleman, né, Daniel Goleman, a inteligência emocional, que é essa inteligência ligado ao comportamento, a identificar as emoções antes de agir, como essas emoções estão em mim e desenvolver isso. E aí surge, por volta do ano 2000, como a gente já falou, a ideia de que há uma outra inteligência, que é uma inteligência espiritual. É como se a inteligência do QI, lógica, conceitual, a inteligência emocional das emoções e a inteligência espiritual tivessem todas juntas, de modo que essa inteligência espiritual seria essa inteligência que conecta as outras duas inteligências. Tá? Vamos pensar então como surgiu tudo isso, né? Já no ano de 90, existia um pesquisador que começou a pesquisar quais são as reações químicas que aconteciam no cérebro quando a pessoa estava vivendo uma experiência religiosa, mística, espiritual, em contato com a natureza, em contato com o mistério.
E ele percebeu que havia uma alteração química nessas pessoas na região do lobo temporal, né, que é essa região aqui em cima da orelha, nosso cérebro. Bom, isso foi feito, já foi constatado que existe ali um ponto que é estimulado e que provoca uma alteração química quando toca questões de espiritualidade. Depois, em 97, um outro pesquisador tentou aprofundar essa pesquisa e aí ele colocou, né, instrumentos para medir as frequências que acontecem no cérebro quando a pessoa está em contato com questões religiosas, espiritualidade. E foi notado que o nosso lobo temporal, ele tem uma determinada região, ele tem uma frequência de 8 a 10 Hz que eles falam. E quando a pessoa entra em contato com questões espirituais, mística, espiritualidade, essa frequência ela sobe para 15, 20 até 40. Olha só. Né? E essa frequência que aumenta para 40, que vai aumentando, é a que dá a sensação de completude, que dá alegria, que dá um sentido de pertencimento ao todo. Né? E isso traz no cérebro. E aí então o que aconteceu? Esses dois pesquisadores, junto com a Dana Zohar, que é uma física e que escreveu junto com seu marido esse livro, eles deram um nome para esse fenômeno no cérebro chamado ponto Deus. O ponto Deus. Não que esse ponto Deus explique ou prove a existência de Deus, não é nada disso. É que o ponto Deus é porque, como a religião, a espiritualidade está sempre ligada a esse conceito Deus, então eles falam, existe no organismo humano, existe no cérebro humano um ponto que, quando acionado, ele tem transformações, ele muda a sua frequência, né? E também a questão química. E aí, então, a partir disso, começaram a estudar, e aí foi o que a Dana Zohar colocou como inteligência espiritual. Né? Que, a partir desse momento, onde esse ponto é acionado, existe uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, de sentido, e aí, então, ela vai expor tudo isso nessa obra, Inteligência Espiritual. Olha, nossa, que interessante, né? Então, a gente está vendo aí que a ciência, né? Mais uma vez, ela vem caminhar junto de temas que antigamente podiam ser classificados como místicos, né? Como algo totalmente fora do campo da ciência. E, no entanto, é a própria ciência que vem. É como a questão da meditação, né? Que eu sempre gosto de comentar, que é algo que eu tive o prazer de conhecer, de ter contato, né? Estou praticando a meditação e é também comprovada cientificamente. É muito interessante o que você colocou, Patrícia, porque mesmo que foi identificado esse ponto no cérebro que tem as alterações que é acionado, se a gente pensar também no ponto de vista da evolução da espécie, né? A espécie humana foi evoluindo até chegar a um ponto que isso foi acrescentado no próprio cérebro humano, né? E como eu falei, antes de qualquer manifestação religiosa já existia esse ponto desenvolvido no cérebro humano. Se a gente pensar que o ser humano aí existe há mais de 2 milhões, né? 2 milhões e 500 mil anos e está no processo evolutivo, e a gente sabe que o cérebro veio nesse processo de evolução, então nesse processo evolutivo surgiu uma região do cérebro que é apta, né, que está habilitada para entrar em contato com essas questões dos mistérios, né, da vida. Marcos, para ficar mais claro, eu gostaria que você explicasse para a gente qual a diferença entre inteligência emocional e a inteligência espiritual. Porque o cognitivo, né, é mais fácil da gente fazer essa diferenciação. Agora, quando se trata em emocional e espiritual, eu acho que elas têm muita coisa em comum, então às vezes fica complicado, né, de separar essas duas inteligências. Bom, se a gente pensar na palavra inteligência, essa capacidade de adaptação a uma realidade, ao meio. Quando a gente pensa na inteligência emocional desenvolvida pelo Goleman, né, ou pelo menos ele que expôs esse pensamento, a gente tem que pensar o seguinte: nós, seres humanos, reagimos primeiramente pelas emoções. Certo. Né? Eu me lembro no livro do Goleman mesmo, ele fala isso, né, que às vezes você tem um médico,
um cirurgião, alguém que trabalhe com a questão da cardiologia. Já fez várias operações em muitas pessoas, viu muitas pessoas falecerem por conta do uso do cigarro. Ele sabe disso, racionalmente, né? A inteligência, né, intelectual sabe o mal que faz, mas mesmo vendo tudo aquilo, ele não consegue deixar de usar o cigarro, por exemplo. Certo. E aí ele fala, o que é isso? A pessoa é dominada pela emoção e não simplesmente pela razão. A razão não é o primeiro fator. O primeiro fator de reação é a emoção. O que depois Freud vai trabalhar também, enfim, outras questões. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é essa capacidade que o ser humano tem de não ser dominado pelas emoções. A emoção surge, mas ele tem uma fração de segundo onde ele tem uma luz sobre aquela emoção e escolhe de que modo ele vai agir, mesmo sendo envolvido por aquela emoção. Isso seria inteligência emocional. Que também pode ser desenvolvida, né? Não é algo, a pessoa nasce com essa inteligência e pronto, né? Ela... Existe no ser humano, habita no ser humano essa capacidade. Certo. Agora, a habilidade, o desenvolvimento requer algumas atividades, alguns exercícios, que aí vem o autoconhecimento e uma série de coisas nesse sentido. Certo. Então, existe no ser humano essa capacidade, o cérebro humano está preparado para isso, porém, se não for desenvolvido, ela não aparece, né? Não se manifesta. Certo. Tá? E a inteligência espiritual, que é o outro tipo de inteligência, ela está ligada muito à questão do sentido da vida, dos valores. É quando o ser humano tem desenvolvido nele essa capacidade de encontrar na vida um sentido. É como se você tivesse várias dimensões da vida. Eu sou pai, sou filho, sou marido, sou funcionário, sou profissional. Essas coisas não ficam fragmentadas, desconectadas uma coisa da outra. A inteligência espiritual, ela conecta tudo isso num único sentido, dá sentido à sua vida. E esse sentido que você dá à vida é aquilo que a inteligência emocional provoca e promove no ser humano. E que também pode ser desenvolvida. Que também deve ser desenvolvida, né? Embora exista, como nós já falamos, um ponto Deus no cérebro, capaz de desenvolver essa inteligência espiritual, essa inteligência espiritual não vai aparecer sem o exercício, sem algum tipo de estímulo. Certo. Por exemplo, na inteligência espiritual nós falamos que você precisa ter momentos onde você vai ter a solidão, momentos onde você vai escolher no seu dia para ficar sozinho, se afastar de rede social, de estímulos vários. Você vai falar, agora eu quero ficar um pouquinho sozinho, eu quero ficar ali sozinho, eu e eu mesmo, reserva um tempo, priorizar o silêncio naquele momento que você está sozinho. Eu estou sozinho, mas vou ficar vendo coisas. Não, estou sozinho na solidão e vou ficar em silêncio. Nesse silêncio você pode meditar, meditar, que é um exercício de observar as emoções, de observar o seu corpo, de observar o que está em você. A contemplação pode ser feita, por exemplo, quando você está caminhando, quando está contemplando a natureza, cuidando de uma planta, vendo a beleza. Isso é contemplação. Você também tem um dos exercícios que podem ser feitos para estimular esse ponto no cérebro é a atividade física, uma caminhada ou qualquer outro tipo de atividade ajuda. E também a questão de atos de solidariedade. Quando você tem gestos de solidariedade, quando você ajuda alguém, quando você se envolve com uma situação que alguém está precisando, isso também estimula esse ponto. E é interessante esse último item que você falou, que muitas vezes a pessoa fala, então eu preciso ser voluntário em algum projeto. Mas eu penso, sabe, Marcos, no dia a dia, na empatia, que nós temos ali, devemos ter com os nossos colegas de trabalho, com vizinhos. Então, esse último item, não sei se você concorda, que ele também está relacionado com esse nosso dia a dia.
Sim. né? Com o desenvolvimento da empatia. Que esse gesto de solidariedade e de empatia, né, de colocar ali no lugar, tentar, né, sentir o outro, isso pode ser feito como você falou, né? Tipo, mas eu não tenho nenhuma ONG para participar, não tenho nenhuma obra social, não tenho tempo, né? tempo. Mas desde um bom dia que você dá para alguém que você encontra na rua, a gentileza que você presta a alguém no trânsito, né? Um gesto, um sorriso, né? Uma atenção, uma escuta à pessoa que se aproxima de você, tudo isso é gesto de solidariedade. Né? Você é solidário com o outro naquilo que ele precisa. E uma coisa alimenta a outra. Então, por exemplo, você falou da contemplar, né? Quando a gente realmente se vê ali contemplando a natureza, algo da natureza que nos chamou a atenção, teve um arco-íris, né? Choveu, passou a chuva, e aí quando eu olhei ali no céu, aquele arco-íris lindo, nossa, paralisei ali, né? Por alguns segundos. Eu tenho a impressão de que esse ato contemplativo, ele me alimenta para que eu seja melhor com o outro, sabe? Não sei se você já percebeu como que uma coisa está ligada, né? Tá, porque quando você contempla, por exemplo, um arco-íris, uma planta, qualquer realidade da natureza, você se conecta com aquilo e entende que você faz parte daquele todo. Você não é alguém isolado. A contemplação é arrebatamento. Na contemplação aquilo te arrebata, de modo que você se une àquilo que você está contemplando. Você se torna um com aquele todo. Quando você desenvolve isso com a natureza, também desenvolve com o ser humano. Porque você não vai ver o ser humano como adversário, como inimigo, como alguém que tem que ser vencido, coisa e tal. Você vai entender que ele é parte de um todo e que você faz parte dessa história que ele vive e que ele te afeta. Nós afetamos e somos afetados por outro. Não tem como ignorar que o outro é o outro e não preciso dele. Né? Então a contemplação, acho que como você bem colocou, a contemplação ela vai estimular a nossa empatia. Porque a gente vai perceber como parte de um todo. Assim como a meditação também nos ajuda na ação contemplativa. Sim. Porque você pode estar meditando dentro do seu quarto ali, porta fechada, não tem nada da natureza ali para você contemplar. Você está realmente meditando, tá? Você está trabalhando com os seus pensamentos, deixando eles passarem, você está tendo foco na sua respiração, enfim, é um momento de meditação. De alguma forma, esse trabalho, né, de meditar, ele te traz, faz com que você desenvolva uma atenção para quando você sair dali, né, num outro dia, num outro momento, que você olha para aquela planta e fala, gente, olha como essa planta desenvolveu, olha como ela está linda. E aí você vai e contempla. Então, a impressão que eu tenho é que todas essas ações, elas estão interligadas e uma alimenta a outra. Uma alimenta a outra, como você falou, por exemplo, na meditação. A meditação é estar presente. Né? Você falou sentir a respiração, sentir seu corpo, observar o que está acontecendo. Você desenvolve a capacidade de estar presente naquele momento. E como você falou, né? Como você vai ser solidário com alguém, perceber alguém na sua necessidade se você não está presente naquele momento? Exatamente. E a meditação estimula e desenvolve essa habilidade de estar presente no momento que você está. Eu estou conversando com alguém, eu estou no lugar, eu estou naquele lugar, eu estou diante daquela pessoa. Eu não estou diante daquela pessoa pensando no que eu tenho que fazer depois. A meditação vai nos ajudar. E como você falou, eu acho que é bem interessante. Uma coisa está conectada com a outra e uma coisa alimenta a outra. Desde a solidão, silêncio, contemplação, meditação, solidariedade, tudo isso está muito envolvido. Atividade física, por exemplo, né? Você tem o yoga, quem faz yoga percebe, ele está em contato com a respiração, com o batimento cardíaco, com o seu corpo, mas tem outras formas de atividade física também que o ser humano consegue estar sentindo o seu corpo, o seu movimento. Então, uma coisa está conectada à outra. E tudo isso que nós estamos colocando aqui são atividades que estimulam esse ponto Deus no cérebro, que está no lobo temporal do ser humano. Gente, esse vídeo nosso, nós já combinamos, né? Então agora eu vou contar para vocês.
ele vai ser feito em duas partes. Então essa é a parte 1, tá? E vamos gravar a parte 2. E na parte 2 nós vamos falar sobre como desenvolver. Nós vamos detalhar agora, né, as consequências, né, como identificar se a inteligência espiritual está em mim ou não. Nós falamos tudo que deve ser feito para estimular isso, mas quais são os sinais de que eu tenho em mim desenvolvida essa inteligência espiritual ou não? Onde que pode estar faltando, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora, tá? E posteriormente, então, a gente vai publicar aí a parte 2 desse vídeo.